pessoal, continuando falando de dilatação de líquidos, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da dilatação da água. Por que dilatação da água em especial? A água ela é uma substância um pouquinho diferente das substâncias que nós estamos acostumados. Por quê? Olha só, se você pegar e chamar as substâncias que eu estou chamando aqui de normais, mas na verdade são as substâncias mais comuns, né? Toda vez que eu aumento a temperatura, o volume dessa substância tem que o quê? Aumentar, tudo bem? Então, um aumento de temperatura acarreta num aumento de volume. A água não é bem assim, tudo bem? A água, numa faixa de temperaturas, que é essa faixa aqui, ó, entre 0 e 4 graus Celsius, ela tem um comportamento anômalo. O que é um comportamento anômalo? Anômalo vem de anormal, diferente, estranho, esquisito, tudo bem? Então, se você pegar a água a 0 graus Celsius e começar a aumentar a temperatura, quando nós esperamos que o volume aumente, isso não acontece. Se você aumentar a temperatura de água a 0 graus Celsius, ao invés do volume aumentar, ela vai contrair, ela vai diminuir de tamanho. Então, repara, se eu fizer um gráficozinho do volume de água pela temperatura, de 0 até 4 graus Celsius, ó, enquanto eu vou aumentando a temperatura, olha o que vai acontecendo com o volume da água. Diminuindo. Até chegar em 4 graus Celsius. Depois de 4 graus Celsius, se você continuar aumentando, aí não, aí o volume dela volta a aumentar normalmente. De 4 graus Celsius para frente, ela age como se fosse uma substância comum. Tudo bem? Agora, entre 0 e 4, ela tem esse comportamento diferente. Da mesma forma, se você resfriar a temperatura de 4 até 0, o que vai acontecer com o volume da água? Ele vai aumentar. É isso que acontece, por exemplo, quando você pega uma garrafinha de água e põe no congelador. Quem nunca fez isso? Nunca botou uma garrafa muito cheia de água no congelador? O que acontece? Essa garrafa acaba estourando. Por que acaba estourando? Porque, ó, quando você põe água no congelador, você pegou água a 25 graus Celsius, por exemplo. A temperatura dela começa a o quê? Diminuir. Só que não só a temperatura da água, né? Da garrafa também. Então os dois vão diminuindo de volume, normalmente, não tem problema nenhum. Só que quando chegar no 4, a temperatura vai passar para 3 e o volume de água que estava diminuindo vai passar o quê? Aumentar. Só que o da garrafa não, da garrafa de plástico continua o quê? Diminuindo. Então quem está dentro começa a aumentar, quem está fora continua diminuindo, pô, vai dar ruim. Tá na cara. Porém, aqui ó, esse gráficozinho, né, de volume por temperatura nos mostra aqui o comportamento da água nessa faixa. Agora, se eu quiser, eu posso também relacionar essa questão da dilatação anômala com a densidade da água. Lembram que a densidade, galera? Para quem não lembra, a densidade é a massa do corpo dividido por seu volume. O que isso quer dizer, pessoal? Quando um corpo dilata, a massa dele não muda, tudo bem? Só as dimensões. Então, se eu pego, por exemplo, uma porção de água e começo a esquentar e o seu volume começar a aumentar, a densidade vai o quê? Diminuir. E vice-versa, né? Se eu diminuo o volume, a densidade aumenta. Então, vamos pensar aqui comigo, ó. De 0 até 4, o que está acontecendo com o volume de água? Não está diminuindo? Se o volume diminui, a densidade está o quê, ó? Aumentando. Passou do 4, o volume de água faz o quê? Aumenta, então a densidade, ó, diminui. Tudo bem? Então se liga, pessoal. O que eu posso falar sobre a temperatura de 4 graus Celsius? Em 4 graus Celsius eu tenho o volume mínimo e eu tenho a densidade máxima para a água. Tranquilo? Quer ver uma outra aplicaçãozinha disso? Vocês já viram? Eu, quando era criança, assistia Picolino. E eu tinha um sério problema porque o Picolino pescava no gelo. Maluco, o Picolino faz um buraco e pesca no gelo. Como é que ele tira peixe vivo de dentro do gelo? Eu ficava incomodado com isso. Mas depois que eu estudei um pouquinho da dilatação anômala, eu descobri o porquê. Porque olha só, vou pegar aqui uma situação de um lago congelado. Pegando um lago aqui, ó, a 5 graus Celsius, um dia muito frio. E os peixinhos lá embaixo nadando, né? Imagina que o dia começou a esfriar cada vez mais, a temperatura começou a baixar. Então a água que está aqui em cima, ó, que está em contato, né, com o ar, que está diminuindo de temperatura, a princípio é 5 graus Celsius também, todo mundo, né, ela vai começar a resfriar também. Então de 5 graus Celsius, digamos que ela passe para 4 graus Celsius. O que vai acontecer, galera? Se ela estava a 5 graus Celsius e passou para 4 graus Celsius, a sua densidade fez o quê? Aumentou. Ué, se a densidade aumenta, o mais denso é como se fosse mais pesado. Então ele faz o quê? Desce, ele não fica ali parado. Então essa porção de água vai descer. Só que para alguém descer, alguém tem que o quê? Subir. Então quem está aqui embaixo, ó,
sobe. Então, ó, inverti os papéis, né? O 4 graus Celsius desceu, então aqui embaixo eu tenho água a 4 graus Celsius. E aqui em cima, ó, tem água a 5 graus Celsius que subiu, mas a 5 vai começar a perder calor rapidinho e vai rapidamente passar para quanto? Para 4. Mas aí ela não tem por que descer, por quê? Tá todo mundo a 4, todo mundo tá com a densidade o quê? Máxima. Então ela continua lá em cima a 4, vai passar para quanto, galera? 3 graus Celsius. Só que aí, ó, se ela sair do 4 para o 3, ela já não fica mais densa, pelo contrário, ela fica menos densa. Então não tem por que ela descer. Então ela continua lá em cima quanto? 3. Perdeu o calor mais um pouquinho, vai passar para quanto? 2. Vai descer? Não, porque a densidade está o quê? Diminuindo. 2 vai passar para 1, também não vai descer. De 1 vai passar para quanto? 0. E aí, galera, chegou a 0 graus Celsius, o que vai acontecer com a água logo em seguida? Vai virar gelo, vai solidificar aqui, ó. Então eu vou criar uma camada de gelo aqui em cima, só que lá embaixo eu continuo tendo água a que temperatura, pessoal? 4 graus Celsius. Então eu consigo manter a vida lá embaixo do lago, né? Mesmo congelando só a parte de cima. Então, ó, por isso que o picolino conseguia pescar, né? Porque o peixinho continua vivo lá em cima. Isso aí, galera.